Hello divas! E aí, como vocês estão? Vamos para mais um vídeo aqui nesse canal e hoje vou falar sobre crenças limitantes na área da estética. Mas antes, quero pedir para você se inscrever, curtir e compartilhar para que o nosso canal cresça cada vez mais e outras pessoas tenham acesso a nossos conteúdos, tá bom? Vamos lá! O que acontece? Crenças limitantes na área da estética. Na verdade, crenças limitantes é algo ruim para qualquer área da nossa vida. A verdade é essa, né? Por quê? Porque a crença limitante, já o nome já fala, né? Ela te limita a crescer, a evoluir, né? Muitas das vezes. E com a estética não é diferente, tá? Na verdade, crenças limitantes na área empresarial. Vamos dizer assim, melhor falar dessa forma, porque é num todo, né? Qualquer tipo de crença que você tenha é muito complicado, porque essas crenças, por exemplo, esses dias eu tava ouvindo, na verdade foi hoje de manhã, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Eu tava ouvindo o Bob Proctor, não sei se vocês conhecem, é um coach assim maravilhoso, né? Conhecido, muito bem conhecido aqui nos Estados Unidos. E conhecido, na verdade, no mundo inteiro, né? E ele falando sobre essa questão, né, dos nossos paradigmas. O que é paradigma, né? É aquilo que a gente acredita ser real na nossa vida, vamos dizer assim. Então, uma crença limitante é porque você acreditou que aquilo é real. Que, por exemplo, quando a gente é criança, né, as pessoas vão lá, elas nos definem se a gente é inteligente ou burro, enfim, né? Eu não gosto de falar essa palavra, mas é a verdade. Elas nos definem dessa forma através apenas da questão de um boletim que as pessoas vão ali e fazem, enfim, e elas te definem por aquilo ali. Eu, na verdade, assim, antes da estética, eu fiz química industrial, né? E eu fiz na UFG, Universidade Federal de Goiás, ou seja, tinha pessoas de todo jeito, assim, eu conheci pessoas de tudo quanto é tipo de pessoa, vamos dizer assim. E eu sempre falo que eu acredito que todo mundo deveria fazer faculdade uma vez na vida, principalmente uma faculdade pública, porque você conhece gente assim de todo patamar, de toda forma. E eu lembro, nunca esqueci, tinha um amigo meu, amigo assim, colega de sala, né? A gente não era amigo, mas eu gostava dele, ele gostava de mim, a gente se respeitava, né? Assim, a gente conversava e tudo mais, mas assim, não era uma amizade, mas enfim. E esse amigo, né, essa pessoa, ele era muito inteligente, assim, mas é muito mesmo. Eu olhava e falava, meu Deus, que cara inteligente. Só que, assim, pra sociedade, se a pessoa olhar de fora, pra sociedade, julgando ele, achava que ele não prestava. E eu nunca fui essa pessoa, eu sempre espero conhecer a pessoa pra depois eu formar alguma ideia dela em mim, porque eu sou assim. Eu fui muito julgada, muitas das vezes, na minha vida, né, pelo meu cabelo, né, porque meu cabelo é cacheado, e por eu ser mestiça, porque na verdade eu sou mestiça, né, vamos dizer assim, eu sou uma mistura de raças, que a minha mãe é branca, meu pai é negro, então é uma coisa assim bem diferente, vamos dizer assim. Na verdade não é, né, mas para muitas pessoas é como se fosse muito diferente, enfim. Então assim, já tive sofri vários preconceitos nessa questão, mas então por isso eu acho que eu guardei isso pra mim, né? Essa questão de vou julgar o outro pela capa, né? Nunca se julga o livro pela capa. E assim, esse cara, ele era muito inteligente, só que muitas das vezes o que acontecia na faculdade, a gente tem várias matérias. E tem matéria que a gente não se dá muito bem, realmente, né? Tem matéria que você gosta mais, tem outras que você já não gosta tanto. E ele fumava muita maconha, né? Ele gostava da maconha, né? Só que não era a maconha que, vamos dizer assim, a maconha não definia ele, entende? Por quê? Porque ele era muito inteligente, ele sabia muito. Só que em muitas provas, muitas das vezes, ele não ia muito bem,
porque era coisa que ele não gostava. Já tinha, acho que era orgânica a matéria que ele amava, e ele saía muito bem, né? Tanto é que ele passava assim muito rápido, né, nas matérias e tudo mais. E já tinha matéria que ele não era tão bom. E aí eu ficava pensando, e hoje, até hoje eu penso nisso. O tanto que a faculdade, o colégio, né, nesse sistema que tem de um papelzinho ali te definir se você é inteligente ou se você é burro, nos limita na nossa vida. Então chega um momento que às vezes uma pessoa que poderia ser gigantesca, não é, por quê? Porque ela não usa a mente dela, porque ela acredita não ser tão boa quanto ela é. E é a mesma coisa na área da estética, por exemplo. Eu conheço, eu tenho alunas, na verdade, maravilhosas, que eu olho assim e falo, caramba, essa aluna aqui, se ela se dedicasse, ela ia ser, assim, exemplar. Mas o medo do novo, o medo de não saber vender, o medo do julgamento das pessoas acaba travando essas alunas e elas não crescem, entende? Por isso que eu, hoje, né, quando eu converso, quando eu tenho a mentoria com as minhas alunas, eu fico muito mais nessa questão de desenvolvimento humano, vamos dizer assim, né, de desenvolver a mente, de colocar a mente ali para funcionar, né, para você entender mais o seu emocional, trabalhar mais o emocional, justamente por isso, para a pessoa entender que ela pode muito mais do que ela imagina que ela pode. Porque você pode ter excelente... Gente, o que a gente tem de pessoas, assim, talentosíssimas, porque todo mundo tem talento. A questão é, como que essas pessoas estão, né, colocando esse talento em jogo, em prática, vamos dizer assim. E aí, você que é da área da estética ou da área empresarial, enfim, para você ser um empreendedor e você se destacar, você tem que controlar suas emoções, você tem que ter uma certa inteligência emocional, é isso mesmo. Por quê? Porque se você não tem isso, você acaba deixando com que as pessoas te limitem, deixando com que as suas crenças lá de trás, de quando você era mais novo, enfim, te limitem. E aí, você não cresce. E você poderia ser assim, sei lá, a maior esteticista da sua região, do mundo, do país, enfim. Mas você não é, justamente porque você tem esse medo. Eu teve uma época que eu fiquei com um certo receio, né, de crescer, pra ser bem sincera. Porque eu estou aqui nos Estados Unidos, querendo ou não, eu sou imigrante, né? Eu não tô no meu país. Imigrante quer dizer isso, tá, gente? A gente não tá no nosso país. Então, eu tô falando isso, eu não vou explicar o porquê disso não, mas enfim, algumas pessoas vão entender. E assim, você não estar no seu país, não é na sua cultura, ter pessoas do seu país, né? Vamos dizer, colegas ao redor, que não querem que você cresça, e você fica aí que te dá mais medo, porque você já tá com medo do novo, medo de crescer, porque o medo de crescer existe. Muitas pessoas falam assim, eu quero sucesso, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá, mas você tá pronto para pagar o preço? Será que você realmente está pronto para fazer, para entender isso, né? Para ir para frente, para evoluir? Será? Porque às vezes você fala da boca para fora que você quer isso, mas você, na verdade, no fundo, você não quer isso. Por quê? Porque você tem medo de crescer, porque você não quer pagar o preço que você teria que pagar para você conseguir o tal sucesso, ou sei lá o que, whatever, né? O que você tem vontade de ter. Então, assim, a gente tem que controlar isso na gente, a gente tem que trocar as crenças, vamos dizer assim, na PNL, né, na programação neurolinguística, a gente aprende muito isso, de trocar uma crença por outra. Por exemplo, se você tem uma crença limitante sobre vender, troca essa crença para uma crença de que você é foda na venda, que você é maravilhosa na venda, que você ama vender. Ah, Anny, existe técnicas para isso? Sim.
Tem várias técnicas que podem ser feitas ou por um profissional, ou você ir fazendo até você conseguir, né, pagar um profissional para te ajudar, enfim. Mas tem várias crenças até que no YouTube, né, várias técnicas até que no YouTube que ensinam a isso, você conseguir fazer isso. O Bob Proctor é um desses, né? Ele ensina também essas partes, assim, ele fala sobre essa questão de você entender a sua mente, fazer com que o seu subconsciente, porque a gente tem o consciente e o subconsciente, fazer com que o seu subconsciente entenda que você troca, né, aquela crença que tá lá no fundo de que você não é bom ou o suficiente, ou que você igual. Por que que na escola, ele fala muito sobre isso também, né? Que na escola, por exemplo, você tem pessoas, crianças, que só tiram 10, né? Eu era uma dessas crianças, assim, não querendo falar, né? Mas já falando, eu era muito boa, né? De tirar nota boa. Mas por quê? Porque eu acreditava naquilo. Porque eu acreditava que eu era boa. Então eu ficava ali, eu estudava para tirar nota boa. Já tinha pessoas, amigos meus, que tinham dificuldade de tirar nota boa. E aí hoje eu observo que essas pessoas tinham autoestima muito baixa. Elas tinham uma autoimagem delas que não era boa. Que provavelmente elas tiveram essa crença devido a algumas outras questões na vida delas, enfim. Crenças que às vezes outras pessoas, né, na maioria das vezes é isso que coloca lá quando a gente é bebezinho, crenças assim que, né, não deixa a pessoa evoluir, que não deixa a pessoa acreditar que ela é boa o suficiente para fazer aquilo. É igual eu vejo muitas alunas inseguras em fazer um tratamento. Por quê? Porque elas acreditam que elas têm que fazer várias técnicas, que elas têm que estar pronta só quando elas estiverem prontas para elas poderem exercer aquilo, entende? Eu tive uma época que eu fiz isso, que eu paralisei, que eu queria só estudar e não queria colocar em prática porque eu tinha medo. Mas, assim, foi uma época pequena, porque eu sempre fui aquela pessoa que eu gosto de aprender sozinha, então eu falava, eu vou com medo mesmo, né? Vou fazer e tudo mais. Eu acho que foi até uma época que deu errado um tratamento que eu fiz em uma cliente, então eu acho que eu fiquei com um pouco de receio, né, de ir fazer, né, eu fiquei com esse receio de fazer novamente, de tomar frente e fazer. Mas depois eu falei, não, eu vou ressignificar isso aqui na minha mente e vou, como se diz, taca-lhe pau, Marcos, né? Vamos fazer o trem dar certo. Se deu certo até agora, por que agora vai ser diferente, né? Por que não realmente ir atrás do que eu quero? Por que não fazer da forma como eu gostaria de fazer? Não ficar me limitando porque fulano ou ciclano falou que é assim, assim, assado. É como você olhar, por exemplo, um livro, né? Outra coisa que eu também aprendi com o Bob Proctor, vou falar muito dele aqui, porque pra mim ele é um dos caras mais inteligentes que tem, assim, ele é muito inteligente, mas enfim, era, né? Porque ele faleceu. Mas enfim, ele fala de um livro, por exemplo, se você tá com um livro, aí tem uma capa. Você que tá com o livro assim de frente, você não tá vendo a capa, então você pode falar, ele falando, né, o exemplo que ele falou pra pessoa, não, mas esse livro não tem capa. Esse livro não tem capa. Não tem nada nessa capa, não tem nenhuma capa. E aí a pessoa que tá do outro lado, que tá vendo a capa só, ela fala, tem sim, você está errado. Então assim, o que ele quer dizer com isso? Que cada pessoa vai ter um ângulo. Porque pra ele não tá vendo a capa. Mas ele não, teoricamente, ele não está errado. Não é que ele está errado, ele tá vendo de um ângulo diferente. Entende o que eu quero dizer? Então, muitas das vezes, as pessoas vão te falar que você tá errado no procedimento, que você tá fazendo tal tratamento de uma forma errada, que já aconteceu comigo, e na verdade, não é errado. É porque a forma como cada um faz é diferente. Mas o resultado, muitas das vezes, é o mesmo, né? Claro que tem formas que são mais fáceis, formas, obviamente, de procedimentos que realmente, se você, dependendo do jeito que você faz, vai dar errado, sim, mas tem muitas coisas, muitos procedimentos
que cada um coloca, por mais que a pessoa, eu e você faça a mesma coisa, a gente coloca um toque diferente, a gente acaba fazendo um pouco diferente, nunca vai ser exatamente igual você aprendeu com seu professor, com fulano ou com ciclano. Tanto é que eu falo para as minhas alunas, não é receita de bolo. Porque quando você vai fazer um procedimento em um cliente, você aprende um procedimento, igual é o Skin Peel, né, que é o tratamento que eu ensino elas. Eu não sou esse tipo de pessoa que vou falar que a minha verdade é uma verdade absoluta. Porque ela pode ter aprendido outra técnica que pode juntar com o que eu tô ensinando ela e pode dar muito bom, né? Assim como eu fiz, eu fui juntando todas as minhas experiências, não fiquei bitolada em uma só, em uma pessoa, da forma como a minha professora, o meu outro professor, não sei quem, faz. Eu peguei e fiz de uma forma que eu falei, nossa, isso aqui é óbvio, com segurança, mas eu vi que era uma coisa que dava muito certo. Falei, nossa, eu vou fazer dessa forma, esse procedimento, vou montar meu próprio protocolo. E deu muito certo. Aí, será que o jeito que eu faço é errado e da ciclana é certo, ou da ciclana é errado e o meu é certo? Não, é porque cada pessoa tem uma forma de fazer. Claro que tem procedimentos que são melhores, dependendo de uma forma que você faz, você vai ter mais resultado, né? Mas não quer dizer que o da fulana ou da ciclana tá errado. Cada um tem um ponto de vista. Só que se você se limita a fazer só da forma que a pessoa tá fazendo, ou você acha que você não é bom o suficiente para conseguir fazer seu próprio protocolo, ou para estar ali atendendo aquela cliente, isso vai te limitar muito e você não vai crescer, você não vai prosperar, você não vai ter abundância na sua vida profissional, né, na sua carreira. E aí, nisso, a vida vai passando, porque passa rápido, e quando você vê, já acabou, entende? Então, entenda qual que é a sua crença limitante, entenda o que tá te limitando para você não prosseguir, para você não ir em frente. Porque se você não faz isso, você não vai crescer. E aí vai ser só mais uma esteticista nesse mundo, né, enorme. Então, se você quer se destacar, se você quer ter abundância, prosperidade, você tem que entender aonde que tá a minha crença limitante, que tá me limitando de crescer e que não tá deixando com que vamos dizer assim, com que eu me posicione, com que as pessoas gostem, né, do meu trabalho, com que eu evolua, entende? Entenda onde que tá. Você tem que enfrentar essa crença, porque se você não enfrenta, você só vai ficar vivendo uma vida morna. E a gente não veio para viver uma vida morna. A gente veio sim para ser o melhor que a gente puder ser. A gente tem um cérebro, a gente tem, vamos dizer assim, uma mente, uma consciência que tá aqui com a gente e que ela quer muito viver muita coisa boa. Ela quer, como se diz, se desenvolver o máximo possível que ela puder. Então não tenham medo. Enfrenta sua crença, entenda qual que é a sua crença, uma das suas maiores crenças, o que tá te limitando de crescer e vai ressignificar isso, vai tratar isso, vai fazer muita limpeza, tá? Pra você conseguir tirar isso da sua mente e você evoluir, e você crescer, e você prosperar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, coloca aqui, comenta aqui pra mim. E também se inscreva aqui no canal, curte, compartilha com outras pessoas que precisam ouvir isso que eu acabei de falar, tá bom? Um beijo e tchau!